paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Meu querido e amado irmão, irmã, na semana passada nós falávamos que Deus foi quem projetou o casamento e quando Deus projetou que durasse para sempre. Então cabe a nós vivermos esse ideal, pensar que o casamento ele deve ser por toda a vida. Esse ideal nós não podemos abandonar de maneira alguma. Muitas coisas atrapalham esse ideal, né? O divórcio muitas vezes começa no casamento. A Bíblia ensina que o crente deve casar com o crente. Lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala que os filhos de Deus viram os filhos dos homens tomaram para si mulheres, né? E isso não agradou a Deus. Muitos interpretam que se tratam de anjos, mas filhos de Deus também se refere à descendência piedosa de Sete que servia a Deus. Então, creio eu que ali é a primeira reprovação ao casamento misto. No Salmo 1 também a palavra de Deus diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio. Então, o crente não pode associar-se com uma pessoa ímpia. Também, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala para não nos colocarmos num jugo desigual. Então, todo crente sabe disso e sabe que um crente deve casar com um crente. E mesmo na igreja você deve verificar se a pessoa é realmente convertida. Porque se a pessoa não é convertida, você não deve se relacionar com ela. Assim ensina a palavra de Deus. Nós vemos na Bíblia muitos casamentos mistos que deram problema. Um caso famoso, né? Mas é o caso de Acabe e Jezabel. Jezabel levou toda uma nação a adorar Baal pelo pecado que Acabe cometeu. Quando Esdras e Neemias foram levar o povo de volta a Jerusalém, eles estavam casados com mulheres estranhas. E o Senhor reprovou isso e ele ordenou que eles mandassem essas mulheres estranhas embora. Então, não tem como nós aprovarmos o casamento misto, né, do crente com o não crente. É muito importante que você obedeça isso que a palavra de Deus ensina. É importante também você ter a aprovação dos seus pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Talvez você diga: mas meu pai é ímpio, ele não pode me dar nenhum conselho. Mas por que você não conversa, não explica? Tenho certeza que seu pai vai entender, né? Espere seu pai e sua mãe aprovarem. Porque às vezes nós, quando estamos nos relacionando, geralmente quando o homem ou a mulher vai procurar um namorado, geralmente nós somos novos e às vezes não enxergamos algumas coisas que de repente seu pai, sua mãe, por ser mais maduro, consegue enxergar. Então é muito importante você também buscar o consentimento do seu pai e da sua mãe. Amém? Mas hoje vamos falar então dos deveres do marido, dos deveres da esposa. Antes de ler Efésios capítulo 5, vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 3. Vamos falar então da questão sexual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 3, diz assim: o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Meu amado irmão diz que as duas coisas que mais atormentam o ser humano é a fome e o desejo sexual, né?
E aqui Paulo fala, cabe ao marido satisfazer sexualmente sua mulher e cabe à mulher satisfazer sexualmente seu marido. Então Paulo fala, um não deve se negar ao outro, a não ser por um pouco de tempo, com mútuo consentimento para dedicar-se à oração. Então a gente pensa que foi Deus que fez o homem, foi Deus que fez a mulher e o diabo que fez o sexo. Não, foi Deus que fez. Lá em Eclesiastes a Bíblia diz, goza a tua vida com a mulher que amas, porque essa é a porção que o Senhor teu Deus te dá aqui nessa terra. Então, é importante que você desfrute desse prazer, é importante o sexo no casamento. A pessoa que se nega a manter relações sexuais com seu marido, com a sua esposa, ela peca e pode estar decretando o fim do seu casamento, pode estar decretando, né, mas empurrando o seu cônjuge para uma traição, para um adultério. Então isso não agrada a Deus. É importante que você não negligencie essa parte do casamento. Amém? Irmãos, vamos ler agora também Efésios capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 5. Pegue aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Paulo fala dos deveres no lar, né? Dever do marido, dever da esposa. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 22. Diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Amém. Então vamos começar aqui. Paulo começa falando da submissão feminina. Quando você fala isso, muitas mulheres se iram, tem muita gente dizendo que Paulo é machista. Mas veja, irmãos, um homem que é machista reconheceria que tanto a esposa tem direito sobre o corpo do marido, como o marido tem da esposa. Se ele fosse machista, diria que só o homem tem direito, né, sobre o corpo da sua esposa. Então Paulo não é machista. E Paulo aqui ele apresenta argumentos teológicos, né? Quando ele vai falar, não aqui, mas no outro, ele diz que primeiro foi criado o homem. Então ele mostra que foi Deus que estabeleceu essa liderança masculina. Nós precisamos entender o que significa ser submisso, porque tem gente que tem uma má compreensão de submissão e por isso que não aceita o que a Bíblia ensina. Ser submisso não é não ter opinião, não é ser capacho, né? Aliás, alguém já disse que Deus fez o homem da costela da mulher, não para mandar no homem. Deus não fez da cabeça para mandar no homem, Deus não fez do pé para ser pisado pelo homem. Deus fez da costela para ser uma ajudadora, para auxiliá-lo. Agora, o Senhor estabeleceu sim a liderança masculina. E isso não é machismo, não. Isso é questão de função. Deus deu funções diferentes, mas o valor é o mesmo.
Pense você no seguinte: você em alguma relação é submisso. No seu trabalho, você é submisso ao seu chefe, naquilo que diz respeito ao trabalho. Todos nós, em uma relação, somos submissos. Todo mundo é filho e filha, então todo mundo deve uma certa submissão aos seus pais, né? Então todo mundo, em alguma relação, está submisso. Ser submisso é estar sobre uma missão. As pessoas também entendem errado ser líder, né? Muita gente pensa que liderança é privilégio, que eu vou ser líder, então vou mandar, vou fazer isso, vou ter regalia, vou ter privilégio. Não. Aliás, o nosso Senhor Jesus sempre nos ensina que liderança é serviço. Então, alguém que lidera é o servo de todos. O Senhor Jesus disse: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, ser líder é uma posição muito complicada. Aliás, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria ser líder, não, sabe, irmãos? Eu preferia que alguém tomasse as decisões, porque se der errado, essa pessoa que é responsável pelas decisões, né? Muitas vezes lá no meu serviço eu prefiro não assumir a responsabilidade de tomar as decisões, porque quem toma as decisões fica responsável, pelo resultado dessa decisão. Então vamos viver a função que Deus nos deu na família. Amém? Então, você que é esposa, pelo amor de Deus, minha irmã, entenda direito a Bíblia. Não fique dando ouvido àquilo que está fora da Bíblia, está fora da congregação. Não fique dando ouvido a argumento feminista, que na verdade vai causar problema no seu casamento, vai causar problema para os seus filhos. Amém, minha querida irmã? Meus amados irmãos, e aqui o apóstolo Paulo fala do dever do marido. O dever do marido é amar Cristo, amar a igreja, a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa é parte do seu próprio corpo, então você deve amá-la, cuidar dela. Se a sua liderança for boa, se você for um marido amoroso, vai ser até mais fácil da sua esposa se submeter à liderança, né? Por que a igreja não tem dificuldade de submeter a Cristo? Porque Cristo, né, nos amou a sua igreja de tal maneira que a igreja se constrange a obedecê-lo, porque a igreja sabe, nós que somos crentes, que fazemos parte da igreja, sabemos que Cristo nos ama e quer o nosso bem. Então, se a sua esposa perceber amor em suas atitudes, se você for um marido cuidadoso e amoroso, eu acredito que ela não terá dificuldade em seguir a sua liderança. Nós devemos, né, irmãos, escolher bem com quem você vai casar. Eu vejo muitas mulheres que criticam o marido, acham que o marido é pouco inteligente, que o marido toma decisões erradas, né? Mas lembre-se que foi você que escolheu, né, irmão? Você que escolheu casar com essa pessoa. Então, já que você escolheu, agora não pode reclamar. Uma vez eu estava conversando com um amigo numa loja, né? Ele estava contando para mim que quando o irmão dele começou a namorar e a namorada chegou na casa dele, né? O pai dele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Você quer namorar meu filho? Você pode até casar com ele, mas eu quero te falar uma coisa. Ele bebe, viu? Você pense bem no que você está fazendo, porque ele gosta de beber e ele bebe. E a moça não ligou, casou, passou um tempo, foi lá reclamar pro sogro. Olha, esse marido que eu casei aí, né, seu filho, ele bebe, por que você não conversa com ele? Ele falou: tô a ponto de largar dele. Ele falou: não, agora você não pode largar. Eu falei: por quê? Porque eu te avisei que ele bebe. Você quis casar com ele, né? Então agora não venha reclamar para mim. E ele não aceitou reclamação, né? Então é importante, eu estou falando da mulher, mas é importante que o homem também conheça a esposa, para que depois você não reclame, né, irmãos? Às vezes tem defeito que você acha que vai tolerar, depois no dia a dia fica grande, né?
Uma vez eu vi uma mulher falando que ela foi casar e o marido dela palitava na mesa, né? Não ficava aquela coisa nojenta. Já tem fio dental, né? Vai no banheiro e usa um fio dental. Aí ficava com palito tentando tirar a sujeira do dente. Ela achava aquilo horrível, mas ela falava, isso não tem nada a ver. Aí ela falou, mas olha, são 25 anos aguentando o homem palitando na mesa, né? Então, às vezes, pequenos defeitos que você acha que vai suportar, pense que vai ser por toda a vida. Acho que também ela achou que eu consegui convencer o camarada a não palitar na mesa, né? Tem coisa que as pessoas não mudam, né? Se você percebe que alguma coisa, algum defeito, você não vai aguentar, não pense assim, eu vou casar e vou mudar a pessoa. Olha, irmãos, para mudar uma pessoa, só o Espírito Santo. Só o poder de Deus. Não é você que vai mudar ninguém. Viu, meu querido? Irmão, as pessoas melhoram e tem coisas que são da personalidade, que não é pecado e que você tem que, ou você aguenta, ou você não aguenta, né? Pese bem, veja bem se você aguenta ou se você não aguenta. Cabe ao marido ser o provedor. Mas pastor, a mulher não pode trabalhar. Pode e às vezes é até necessário, né? Do jeito que as coisas andam. Mas a responsabilidade do homem. A mulher trabalhar é opcional, o homem é obrigatório. Então o marido não pode deixar de ter um emprego, de ser o provedor do lar, porque essa é a função dele. Se a mulher trabalha para te ajudar no sustento do lar, então você também se esforce em ajudar na cozinha, né? Não para de bobeira. Tem gente aí que acha que lavar uma louça não é tão homem. Então lava a louça, tira o lixo, né? Aqui em casa minha esposa trabalha mais em casa, né? Ela é mais dona de casa e eu que tenho que trabalhar. Trabalho na escola, trabalho na igreja. Então eu não mexo tanto na cozinha, mas eu lavo louça, eu tiro o lixo. Quando eu vejo que ela está muito atarefada, eu começo a ajudar em alguma coisa. Eu preciso melhorar também de ajudar com as crianças, mas faz parte, né, irmãos? Você tem que saber dividir as coisas. Então o homem não pode se negar ao trabalho, tem que trabalhar. Amém, irmãos? Então vamos obedecer a palavra de Deus para que as coisas possam ir bem na nossa vida. Aquele que guarda o mandamento não prova nenhum mal. Então vamos procurar viver o ideal da palavra de Deus e eu tenho certeza que você vai conseguir vencer as dificuldades. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, tem misericórdia daqueles que são casados, abençoa cada um, que nós possamos viver a nossa função dentro do lar e ter uma família abençoada, Pai. Te agradecemos porque tem nos ensinado através da sua palavra. Te agradecemos, Pai, porque tem nos tornado sábios, que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos, Pai, ser uma bênção na vida um dos outros. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Forte abraço, que Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.